Bom, deixa eu contar um pouco da minha história para vocês, né? Eu sou fotógrafo desde 2007. Na verdade, eu comecei a gostar de fotografia mais ou menos em 2004, quando minha esposa ficou grávida da minha primeira filha. E comecei a me interessar pela fotografia, comecei a gostar muito, comecei a fazer algumas fotos legais, as pessoas começaram a elogiar, e aí surgiu o interesse em, de repente, sei lá, trabalhar, fazer algum dinheiro com a fotografia. Na verdade, minha intenção era fazer um bico de fim de semana para conseguir uma graninha a mais, e aí começou a surgir esse interesse em trabalhar com fotografia social. Ah, lá para meados de 2007 que eu comecei a fazer uma outra coisa, conseguir um trabalho de freelance, fazer festa infantil, fiz um curso de fotografia social que me ensinou um pouco mais sobre a área de casamentos, e aí eu comecei a me interessar muito pela área de casamentos, comecei a correr atrás de, de casamentos, de tentar trabalhar com outros fotógrafos, tentar trabalhar como assistente. E a coisa deu muito certo até que lá para 2008, mais ou menos, eu já estava levando aquela vida dupla de fotografar no fim de semana, tinha o meu trabalho fixo durante a semana e tava muito puxado porque eu estava conseguindo muitos eventos e ao mesmo tempo tinha que trabalhar e ficar tratando imagens na madrugada. Até que no final de 2008 surgiu a oportunidade de eu largar tudo e virar um fotógrafo full time. Foi bem no final de 2008 e comecinho de 2009. E aí, na verdade, eu digo que eu comecei realmente foi na virada do ano. Quando começou 2009, foi praticamente uma vida nova para mim. Eu me tornei um fotógrafo full time desde essa época. E não me arrependo até hoje, né? Desde aquela época eu tenho feito uma média de 35 casamentos por ano, mais ou menos. E, na verdade, até o ano passado eu fazia essa média de 35 casamentos por ano. Esse ano tenho feito bem menos porque eu e minha família nós decidimos nos mudar do Brasil, então eu estou morando nos Estados Unidos durante um tempo para poder estudar. Então, para esse ano de 2015 eu tive apenas 12 casamentos. Mas quando a gente voltar, eu vou continuar com esse ritmo de entre 30 e 40 casamentos por ano, que eu acho que é o suficiente para a gente preencher bem a nossa agenda durante o ano. E só para vocês terem uma ideia de valores, que sempre as pessoas me perguntam, os meus valores hoje para 2015 começam a partir de 8.900, que seria um nosso pacote mais básico, que seria só a cobertura do casamento com 2 fotógrafos e as fotos entregues num pendrive em alta resolução. As pessoas sempre me perguntam assim a respeito de prêmios, se eles são importantes ou não. Bom, eu sempre participei de concursos fotográficos, desde que eu comecei, e eu gosto de participar desses concursos. Hoje já não participo tanto quanto antigamente, mas eu fui um dos primeiros fotógrafos a entrar na associação ISPWP, a International Society of Professional Wedding Photographers, que é uma associação internacional bem conceituada. Eu entrei para a ISPWP em 2009, na época só existiam 2 brasileiros na lista deles. Eu fui o segundo a entrar na ISPWP. E logo no primeiro concurso que eu participei na ISPWP em 2009, eu tive uma foto premiada em primeiro lugar na categoria cerimônia, que foi uma das minhas fotos preferidas até hoje. E uma foto que foi muito importante para minha carreira porque foi meu primeiro prêmio internacional e logo no primeiro eu já consegui um primeiro lugar. Então assim, foi um marco importante da minha carreira. Desde então eu sempre participei de diversos concursos e no ano de 2010, pela própria ISPWP, em um dos concursos que eu participei, eu entrei para o ranking mundial em terceiro lugar. Eu fiquei entre os 3 melhores fotógrafos do mundo, de acordo com o ranking da ISPWP, porque eu tive 5 fotos premiadas nessa oportunidade, né? Também participei do primeiro concurso Wedding Best, que aconteceu em 2012, que é um concurso brasileiro que premia álbuns, e meu álbum foi o vencedor na categoria 35 por 35. De novo pela ESPWP eu entrei no ranking dos top 15 em 2013, também por ter várias fotos premiadas no mesmo concurso, e eu fui classificado no ranking como 15º lugar. E já tem 2 anos que eu estou na lista dos top 20 do Inspiration Photographers, 2014 e 2015. Bom, o que isso quer dizer, né? As pessoas me perguntam qual a importância desses prêmios na minha carreira ou na carreira de um fotógrafo.
Eu posso dizer que de certa forma, esses prêmios fizeram uma certa diferença na minha carreira, porque me trouxe reconhecimento no mercado, eu passei a ser um pouco mais conhecido entre fotógrafos, e também porque se você usa corretamente esses prêmios no seu marketing, como ferramenta de marketing, você consegue atrair mais clientes, sim, e você consegue impressionar melhor os seus clientes na hora de fechar um contrato, por exemplo, graças a esses prêmios. Não quer dizer que os prêmios sejam essenciais. Eu conheço fotógrafos que não participam de concursos nenhum, não participam de nenhum concurso e que têm muito mais clientes do que eu e que às vezes cobram até mais caro do que eu, né? Que são mais conceituados no mercado do que eu. Mas acho que cada um tem uma estratégia diferente. A estratégia de participar de concursos e fotos premiadas, se você souber usar isso como ferramenta de marketing, pode ser uma boa estratégia. Agora, se você não souber como usar, não adianta de nada. Eu conheço fotógrafos também que têm diversas fotos premiadas, mas que não sabem usar isso como ferramenta de marketing e acabam passando despercebido e continuam trabalhando e atendendo da mesma maneira sem que os clientes saibam que eles têm prêmios, né? Hoje em dia a gente já tem muito mais concursos do que nessa época que eu comecei em 2009, 2010. Hoje em dia a gente tem muito mais associações de fotógrafos, muito mais concursos à disposição. Eu acho que eu não conheço nenhum fotógrafo que não tenha algum prêmio em algum concurso. Então eu acredito que hoje em dia seja um pouco mais difícil para se destacar com esse tipo de estratégia, mas ainda é uma possibilidade. Mas enfim, o que eu queria também acrescentar com relação a isso é que a gente precisa também tomar cuidado para que os concursos não sejam mais importantes do que os nossos clientes. Porque eu também conheço fotógrafos e eu vejo fotógrafos às vezes que trabalham e que fotografam só pensando em concurso. E aí o que acontece, ele esquece do cliente, ele fotografa só para ele mesmo. E muitas vezes esses fotógrafos esquecem que quem está pagando pelo seu trabalho, quem está pagando as suas contas é o seu cliente. E é ele que você tem que agradar, e não agradar outros fotógrafos, né? Porque quando a gente fotografa pensando em concurso, a gente está pensando em agradar outros fotógrafos, não nossos clientes. Então a gente precisa achar um equilíbrio nisso, né? De fotografar pensando no nosso cliente, nas expectativas dele, e também, quando der, ou se tiver oportunidade, fazer fotos pensando em concurso. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. Eu quero falar um pouquinho também sobre as minhas referências. Muitas pessoas me perguntam isso, sobre quais são as minhas referências na fotografia de casamento ou em outros tipos de fotografia. Eu sempre fui muito fução, assim, na internet. Então, eu sempre procurei muita referência na internet. Quando eu comecei e eu queria aprender fotografia de casamento e eu queria aprender rápido, eu fui na internet e fui atrás dos melhores fotógrafos que tinham na época e que se tornaram referência para mim, porque eu via o trabalho deles em blogs, em sites na internet, e eu via aquelas fotos e ficava tentando imitar. E isso foi um exercício bem interessante, foi um aprendizado muito grande para mim no começo. Algumas das minhas principais referências quando eu comecei a fotografar casamento eram isso lá para meados de 2007, 2008, 2009. Minhas principais referências naquela época eram o Anderson Miranda, que é um fotógrafo super conhecido de todo mundo, e um cara nota 10, excelente, super amigão. E também a Patrícia Figueira, do Rio de Janeiro, que na época ela era bem conhecida, ela estava praticamente em todas, né? A internet ela sempre estava na internet. Sempre que você procurasse por fotografia de casamento na internet, no Google, o site dela aparecia lá. Então, eles foram grandes referências para mim, são grandes amigos e essas referências me ajudaram muito no começo a desenvolver o meu próprio olhar na fotografia. Depois de algum tempo, quando eu percebi que eu já tinha o meu próprio estilo de fotografar, e eu decidi, e eu não lembro quando foi isso, mas eu decidi alguns anos atrás, de que eu não ia mais ter fotógrafos de casamento como referência. Eu ia parar de ver fotos de casamento e ia tentar buscar referências em outros lugares. E eu encontrei as minhas principais referências na fotografia de rua, no street photography. Então eu tenho alguns dos meus fotógrafos preferidos, que são fotógrafos comuns, fotógrafos de rua, fotógrafos antigos, que têm o seu trabalho principalmente nos anos 60, anos 70,
Não vou dizer Cartier-Bresson, porque para qualquer fotógrafo que você pergunta, quem é seu fotógrafo preferido? Todo mundo vai falar Cartier-Bresson. O Bresson não é meu fotógrafo preferido, apesar de eu gostar muito do estilo da fotografia dele. Eu tenho dois fotógrafos preferidos, que é esses que eu quero mostrar, que são o americano Ray K. Metzger e o chinês Fan Ho. Então, o primeiro contato que eu tive com o trabalho do Ray, do Metzger, foi numa galeria de arte em Los Angeles. Eu estava de férias e eu estava procurando... Na verdade, eu estava no final de umas férias com a minha família lá e eu estava procurando algum tipo de atração em Los Angeles que eu pudesse ver que fosse de graça, porque a gente já estava no final das férias, não tinha dinheiro nenhum e a gente precisava encontrar alguma coisa que para ocupar o nosso tempo e que não gastasse dinheiro. E eu encontrei um museu que tinha uma galeria de arte e tinha uma exposição fotográfica do Ray Metzger e que era de graça a entrada. E eu falei, poxa, é aí que eu vou. E quando eu me deparei com o trabalho dele, eu achei o trabalho dele espetacular, né? Principalmente pela forma como ele fotografa as pessoas, como ele enxerga a luz, como as fotos dele tinham muito contraste. E eu fiquei muito impressionado com as formas geométricas, com a simetria, a maneira como ele explorava essas coisas. E eu saí de lá tão pilhado daquela exposição, depois de ver o trabalho dele, que eu decidi que eu queria fazer fotos como ele, né? E eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu quero fazer fotos como o Ray Metzger. E uma outra referência que para mim é sensacional é o Fan Ho, que é um chinês. Ele é de Hong Kong, na verdade. E ainda está vivo, inclusive. Ele tem fotos maravilhosas, a maneira como ele explora a luz é sensacional. Eu gosto muito da maneira como ele explora o flare, as luzes e as formas geométricas também, assim como o Ray Metzger. E esses são tipos de fotografia que eu gosto de ver e que eu gosto de tentar aplicar no meu trabalho, né? E sempre que eu posso, quando eu não estou fotografando casamento, quando eu estou fazendo fotos só para mim, eu procuro seguir essas influências desses dois fotógrafos que são os meus preferidos. Então eu quero mostrar para vocês também algumas fotos que eu fiz. Como eu estava contando da história do Ray Metzger, eu saí daquela galeria das fotos dele, e dali eu já tinha decidido, eu falei, não, eu quero fazer fotos como ele, eu quero fazer fotos em preto e branco, com esse contraste, eu quero explorar essas luzes, as formas geométricas, e ali mesmo, na própria área do museu, eu decidi fazer algumas fotos, eu estava ali com os meus filhos, com a minha esposa, e aí eu fiquei brincando ali de tirar fotos, e o resultado foi, algumas das fotos que eu fiz foram essas. São fotos que eu gosto muito, que eu fiz dos meus filhos lá e da minha esposa. Tava uma luz assim era 2 da tarde, tava uma luz forte, dura, que tava provocando sombras bem duras. E era exatamente o que eu precisava para tentar chegar perto desse estilo do Metzger. E eu curti muito fazer essas fotos. Eu aprendi a enxergar a luz melhor e enxergar de onde a luz vinha e os contrastes. Eu gosto muito de fotografar em preto e branco. E uma outra oportunidade, que foi o ano passado, quando eu fui para a Itália, eu tava na Itália para fotografar um casamento, e aí tinha um dia livre que eu resolvi passear, e eu fui para Veneza, para conhecer Veneza, e lá em Veneza, no horário do pôr do sol, quando eu cheguei lá, a luz estava maravilhosa, e estava exatamente como, estava parecido com o que estava em Los Angeles nessa outra viagem que eu fiz, com as luzes bem duras, assim, provocando sombras bem fortes, e eu pensei, nossa, eu preciso explorar de novo quero fazer algumas fotos legais e explorar de novo essa ideia. E aí nessa época eu já estava mais com a fotografia do Fan Ho na minha cabeça, e que eu tentei explorar e tentei usar essa influência do trabalho dele nas fotos que eu fiz lá em Veneza. E esse é o resultado que eu consegui lá. São fotos minhas, é um trabalho pessoal meu, é um trabalho autoral, e tem um significado muito bom, muito grande para mim. Eu gosto muito dessas fotos, as paredes da minha casa, elas estão nas paredes da minha casa, e é mais ou menos isso que eu tento fazer. E eu tento também levar essa mesma ideia, esse mesmo conceito para as fotos de casamento. Uma coisa que eu sempre aprendi, principalmente com relação a isso, às referências,
é que desde o começo tem uma frase que eu carrego comigo e eu ensino isso em todos os meus workshops, palestras. Eu sempre falo dessa frase. Eu não lembro exatamente onde eu li quem foi que falou, mas eu guardei essa frase. Que é Que é, aprendemos a fotografar vendo fotografias, fotografias, entendendo sua forma de fazer. Então eu sempre Então eu sempre fui autodidata né? com relação à fotografia. Então o meu exercício constante é sempre que eu vejo uma foto legal, eu fico tentando, sempre que eu vejo uma foto legal e que essa foto me transmite alguma coisa diferente, que me transmite algum tipo de emoção, eu fico tentando analisar a foto e entender por que ela me causa essa sensação. O que é que tem nessa foto que me causa essa sensação, que me dá como eu posso dizer, que me traz essa sensação, que me traz essa emoção, né? Será que é a luz? Será que é o enquadramento? Será que é a direção? Não sei, né? E esse é um exercício muito legal que eu faço constantemente, sempre que eu vejo trabalhos que me interessam, que eu gosto. Eu fico tentando entender de que forma aquela foto foi feita. E hoje, baseado nessa experiência que eu tive todos esses anos como fotógrafo de casamento e vendo outros tipos de fotografia, tentando buscar influências diferentes, eu quero compartilhar hoje com vocês eu quero dar algumas dicas de coisas que podem fazer uma grande diferença na fotografia de vocês também. São coisas que eu descobri nessas fotografias que eu tinha como referência, né? Então, na verdade, vão ser quatro dicas, né? Bem simples, mas que fazem uma grande diferença e fazem com que a sua foto tenha uma carga emotiva muito maior. Vão fazer com que são coisas que fazem com que as minhas fotos tenham uma carga emocional maior, que transmitam mais informação, mais emoção e fazem com que as pessoas sintam algo diferente quando veem essas fotos. Bom, a primeira dica que eu vou dar é a respeito de luz. Luz. É uma coisa básica, mas todo fotógrafo precisa entender a luz, precisa saber de onde a luz vem e precisa saber aonde que a luz vai ficar melhor naquela foto, de que maneira a luz vai incidir no rosto das pessoas ou no corpo, na roupa, nos detalhes que são importantes que precisam ser mostrados, né? Essa foto, por exemplo, é uma foto que eu gosto muito, que foi feita na Fazenda Vila Rica. É uma foto bem recente e que eu usei 2 abajures que já estavam lá como fontes principais de luz. Eu pedi para que os noivos virassem o rosto, para que a luz ficasse melhor no rosto deles. E foi algo bem simples. E eu pedi para apagar todas as outras luzes, tinha outras luzes acesas no fundo e tal, para que desse esse contraste, né? Então assim, a gente precisa entender a luz e precisa saber usar essa luz também. Eu gosto muito de trabalhar com luz natural, sempre, né? A minha prioridade é sempre trabalhar com luz natural. Eu sei usar flash, eu sei usar LED, mas a minha prioridade vai ser sempre a luz natural. Não importa onde eu esteja, se eu encontrar algum tipo de luz que seja boa, de preferência que seja a luz do sol, mas não é sempre que a gente tem a luz do sol. A gente não fotografa só de dia, né? Quem dera todos os casamentos no Brasil fossem de dia, mas a gente também fotografa à noite. E mesmo quando a gente fotografa à noite, a gente tem que buscar boas opções de luz, de iluminação e tentar aproveitar o máximo da iluminação ambiente. Por que isso? Eu gosto de explorar a iluminação ambiente, seja a luz do sol, seja a luz artificial do próprio lugar, luz cênica usada no casamento, na cerimônia, porque, na minha opinião, quando a gente fotografa com luz ambiente, a gente consegue transmitir na nossa imagem exatamente o que as pessoas estavam vendo com os olhos, né? Então, tudo aquilo que os noivos estavam vendo, que os convidados estavam vendo no momento, a mesma coloração, o mesmo tipo de luz, a mesma temperatura de luz, né, a mesma temperatura de cor daquela luz, é exatamente aquilo que eu quero reproduzir na minha fotografia. Então, se você está num lugar que a luz é mais quente, que é mais amarelada, você tem que usar aquela mesma temperatura de cor ali, você tem que tentar aproveitar aquela luz que está ali. Se você simplesmente usar um outro tipo de luz e chegar lá com flash, com LED, luz branca, você vai acabar com todo o clima que as pessoas estavam vendo na hora. Então eu acho que tentar usar a luz ambiente, o máximo que puder, ajuda a transmitir na sua fotografia exatamente o que as pessoas veem com os olhos. Trabalhar com a luz natural, com a luz do dia, é sempre a melhor opção. Sempre que puder, a gente vai usar a luz do sol. Mas não é sempre que a gente tem, né? Se a gente está numa igreja, por exemplo, que não tem uma boa iluminação, o que a gente faz? Usa flash, usa LED? A minha primeira opção é sempre trabalhar com a luz
ambiente. Só que para isso, se você está numa igreja escura, você faz o quê? Então você precisa ter um equipamento adequado. Você precisa ter lentes claras, você precisa ter uma câmera que tenha uma capacidade de sensibilidade, de ISO suficiente. Né? Eu não uso flash nem LED de jeito nenhum em cerimônias, a não ser que a situação seja muito, 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 muito ruim. Mas principalmente em igreja, eu não me recordo da última vez que eu usei um LED ou um flash numa igreja. Sempre, sempre, não importa a igreja, vou sempre usar luz ambiente. Só que para isso eu uso uma 5D Mark III, que tem uma capacidade de ISO boa. Eu também trabalho com Canon 6D. Se eu fosse Nikon, provavelmente eu usaria uma D800, que tem uma capacidade boa de ISO. Né? As lentes que eu uso, só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui na minha mala. As minhas lentes preferidas são a 35mm. Essa aqui é a 35 original da Canon, mas você pode encontrar a 35 1.4 da Sigma por um preço bem em conta, e ela tem uma qualidade muito boa. E a 85 1.8. Eu trabalho exclusivamente com lentes fixas. Né? Então, as minhas lentes que eu mais trabalho são a 35 e a 35 e a 85. Por quê? Porque como eu estou usando lente fixa, eu não tenho a capacidade de zoom, eu não tenho a flexibilidade de uma lente zoom, eu preciso trabalhar o tempo todo com duas câmeras, eu uso a 35 e a 85. Eu acho que hoje em dia é o que a maioria dos fotógrafos usa também. Eu nunca gostei muito de usar lente zoom, eu acostumei desde o começo a usar sempre duas câmeras, então para mim é tranquilo usar lentes fixas. Tem gente que tem dificuldade com lentes fixas, mas eu acho que é uma questão de treino. Né? As vantagens das lentes fixas, como a 35, por exemplo, é que você tem muito mais nitidez que qualquer outra lente zoom, e você tem muito mais luminosidade. É uma lente que chega a abertura 1.4, então numa situação de pouca luz, você consegue trabalhar sem precisar usar luz artificial. E uma outra lente que eu uso bastante também, que eu uso muito em festa, que é a 24mm, que é essa aqui também. Ela é um pouco mais grande angular que a 35. Eu gosto muito dela, principalmente para festa, porque geralmente a gente precisa ficar muito mais perto das pessoas e tal, e ela é super clara. Quanto menos equipamento a gente carrega, quanto menos a gente se preocupa com o equipamento, é isso que eu queria dizer, né? Quanto menos a gente se preocupar com o equipamento, mais a gente consegue se concentrar no que está acontecendo. E isso é extremamente importante, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo. E muitas vezes, se a gente está usando flash, se a gente está usando LED, se a gente está usando flash remoto com assistente, segurando num tripé, sei lá, alguma coisa assim, às vezes eu vejo fotógrafos às vezes que trabalham dessa maneira com muita parafernália, e que ele fica tão concentrado em regular o equipamento e regular a potência das luzes, que acaba não prestando atenção aos momentos. Eu tenho muito mais liberdade de trabalhar com as lentes fixas, porque é só eu, a câmera, uma lente, sem mais nenhuma outra parafernália, e eu tenho muito mais liberdade, até para me movimentar e poder explorar os ângulos e prestar mais atenção no que está acontecendo. Aqui tem alguns exemplos de fotos que foram feitas só com luz ambiente, sem nenhum tipo de luz artificial. Essa foto de uma cerimônia, por exemplo, só com a luz ambiente. O pessoal de vídeo estava usando um LED lá para ajudar um pouquinho na iluminação da cerimônia. Mas tirando um LED que estava pendurado num tripé, o resto era tudo luz ambiente. E aqui uma foto de pista de dança, só com a luz da pista mesmo. E aqui também outra foto de pista de dança, só com as luzes da pista. A segunda dica, se a gente quer dar um pouco mais de emoção nas nossas fotos, é a direção. Não é todo momento que a gente tem a capacidade de dirigir. Né? Eu passo a maior parte do tempo, quando eu estou fotografando um casamento, sendo o mais discreto possível e sem ficar pedindo pose ou ficar falando para os noivos ou para as pessoas o que eles têm que fazer. Eu tento ser o mais discreto e registrar as coisas como elas estão acontecendo de verdade. É a maneira que eu mais gosto. Mas quando chega aquele momento de fazer o retrato dos noivos, eu gosto dessa parte, eu gosto da direção e eu gosto de fazer retratos. Né? Nessa hora eu me preocupo muito com a direção, porque a maneira como você dirige o casal
vai determinar se a sua foto vai transmitir mais emoção ou não. A gente trabalha com pessoas comuns praticamente o tempo todo. São pessoas que não têm experiência em ser fotografadas, que não têm experiência em posar, não são modelos profissionais. Então são pessoas que são como eu, como você. E tem um truquezinho que me ajuda muito na hora de fazer esses retratos dos noivos e que também ajuda a transmitir emoção. Porque, na verdade, assim, o casamento em si já é um evento emocionante. Então você não tem muito o que provocar de emoção entre o casal. Eles já estão em sintonia. Eles estão ali, acabou a cerimônia, eles estão numa super sintonia, eles acabaram de casar, acabaram de passar por aquele momento super tenso e deu tudo certo. Então eles estão em sintonia, eles estão se amando demais, bem naquele momento que você vai fazer as fotos deles. Então, assim, a conexão entre eles já está feita. A única coisa que falta agora é uma boa direção para que essas fotos possam transmitir bastante emoção, né? Então, um dos truques que eu uso e é uma pose muito simples, é sempre colocar os noivos um de frente para o outro e fechar os olhos. Eu peço sempre para eles fecharem os olhos. Por quê? Porque a maioria deles é tímido, não sabe como posar, e eles ficam me perguntando, o que eu faço, Ale? Aí olha pra mim, fica olhando pra câmera, e foto olhando pra câmera não tem muita graça, né? Então o que eu falo? Eu falo pra eles, olha um pro outro, e chega pertinho, encosta a cabeça, e agora fecha os olhos, e finge que não tem ninguém aqui. E aí quando eles fazem isso, parece que, quando eles fazem isso, né, quando eles fingem que não tem ninguém ali, aquele momento fica tão emocionante, fica tão íntimo, e as fotos ficam super bonitas, né? Então, isso funciona com qualquer casal, né? É só pedir para eles se abraçarem, encostarem a cabeça um no outro e fecha os olhos. E finge que não tem ninguém aqui. Isso funciona com todos e as fotos sempre ficam bonitas e sempre mostram um pouco da emoção deles. Geralmente quando eu faço retratos, eu não utilizo flash. Quando eu preciso de luz artificial nos retratos, eu utilizo LED. Por que eu uso LED? Né? Eu tenho um LED que eu consigo regular a temperatura de cor. Eu tenho tanto luz branca quanto luz mais amarelada, mais quente, porque eu regulo a temperatura de cor do LED de acordo com a temperatura de cor do ambiente, com a luz do ambiente, para poder deixar o mais parecido possível. E aí eu ilumino o casal de uma maneira bem simples, aquele básico, 45 graus, né? E a vantagem do LED em relação ao flash é que o LED a gente consegue enxergar na hora exatamente como a gente está vendo, né? E aquela história, tipo, a gente tem que mostrar na fotografia exatamente como a gente vê na hora. Então eu gosto do LED porque eu consigo usar, geralmente eu peço para um assistente ficar comigo, ele segura o LED na posição que eu quero, a gente consegue enxergar já na hora se a luz vai ficar boa ou não, e aí senta o dedo no obturador e faz aquelas fotos de uma maneira bem rápida, porque essas fotos sempre precisam ser rápidas. A gente não pode ficar perdendo tempo ajustando luz, ajustando flash, ajustando não sei o quê. Pelo menos eu sou de São Paulo, os casamentos em São Paulo parece que estão sempre atrasados, né? Não importa o que aconteça, o cronograma do casamento sempre está atrasado. Então, da onde que eles cortam o tempo que acontece? Quando a cerimônia atrasa, a festa não pode atrasar, da onde você acha que eles cortam o tempo, né? Onde que eles vão cortar o cronograma? Corta nas fotos. O fotógrafo é sempre o que se lasca. Então a gente tem que fazer essas fotos muito rápido. As pessoas não têm paciência para ficar esperando, a gente não pode ficar muito tempo só fazendo essas fotos. Então geralmente eu faço fotos dos noivos em 10, 15 minutos, né? São raros os casamentos que a gente tem mais tempo que isso. Às vezes eu tenho meia hora, 40 minutos, mas no geral, já teve casamentos que eu tive 2 minutos para fazer fotos dos noivos. Casamentos na praia também, às vezes quando atrasa a cerimônia e a gente está perdendo a luz, a gente precisa da luz no céu e tal, a gente tem que correr também, tem que ser muito rápido. E aí não tem jeito. Aí apela pro LED e tem que fazer aquilo o mais rápido possível. Mas como eu estava falando daquela pose, pega os noivos, coloca um do ladinho do outro, encosta a cabeça, fecha os olhos, essa pose sempre funciona e eu acho essa foto tão bonita e que mostra muito do que foi o casamento, da emoção, da conexão entre eles. Terceira dica para a gente transmitir emoção na nossa fotografia é a mais engraçada, senta o dedo, né? Eu sempre falo isso.
O que significa isso? Significa que você tem que clicar, clicar, clicar e clicar. Você não pode ter miséria, né, na hora de fotografar um casamento. Eu sozinho faço em média, geralmente eu faço de 4 a 6 mil cliques por casamento, só eu. E meus segundos, dependendo de quem vai comigo como segundo fotógrafo, vai fazer de 3 a 4 mil fotos também. Então a gente tem sempre aí pelo menos umas 8 mil fotos por casamento, né? Recentemente a gente fez um casamento muito grande de 1.000 convidados e que no final o resultado foi 13 mil fotos, 13 mil cliques. Então assim, eu prefiro pecar pelo excesso. Eu conheço fotógrafos que falam que a gente tem que pensar mais e clicar menos e tem que prestar mais atenção antes de clicar e tem que economizar clique. Bom, eu sou totalmente contra isso, eu acho que a gente tem que clicar o máximo que a gente puder e não tem que ficar esperando as coisas acontecer, a gente tem que estar sempre atento e clicando, porque aí a gente pega as coisas acontecendo, né? Se você ficar esperando alguma coisa acontecer para você depois clicar, você vai acabar perdendo o momento. Então eu peco pelo excesso, eu clico muito. Geralmente dessas 8 mil fotos que a gente faz num casamento só, o que o cliente vai ver são 800 fotos no máximo. Então a gente entrega 10% do material que a gente clica. 90% é descartado. Porque ou o material é repetido ou o material não está bom. Mas ninguém precisa saber dessas fotos, né? O cliente ele vai receber 10% de todo o material e só fotos excelentes, né? Então assim, eu gosto de estar... eu clico o tempo todo e eu clico tudo e para onde eu olho eu estou clicando e eu estou sempre com a câmera na posição aqui para poder clicar. E assim eu não corro o risco de perder nada, né? Outra coisa a respeito de iluminação, que volto a falar da iluminação, que a gente tem que utilizar o mínimo de parafernália possível para a gente poder estar sempre livre e conseguir enxergar os momentos e clicar tudo que a gente precisar. Então, como eu estou sempre sentando o dedo, né, no obturador, eu não tenho muito como ficar pensando, e eu não posso ter um assistente de luz, porque ele não vai me acompanhar, e eu não posso, sei lá, ficar me preocupando com, e agora, não estou com a lente certa, ou eu preciso de luz aqui, eu não tenho. Então eu tenho que estar sempre preparado para todas as situações. Como eu falei, cerimônia, making off, eu não uso luz nenhuma. Nos retratos eu uso LED quando eu preciso. E quando chega na festa, a minha melhor opção é sempre o flash. E é sempre o flash na câmera. Eu uso o flash na câmera, rebatido, levanto o flash para cima, com o rebatedor para frente. Cada um trabalha de uma maneira, né? Eu prefiro o flash rebatido, mas eu mantenho o flash sempre na câmera, sempre ali pronto, para quando precisar de luz. E nas festas sempre precisa, porque quando a gente está numa balada, a gente tem balada que tem muita luz, tem balada que não tem luz nenhuma, e às vezes a balada que tem muita luz, as luzes nunca são ideais pra gente. Então, às vezes você tem oscilação de luz o tempo todo, os moving heads lá ficam mexendo e vai luz para cá, luz para lá. Então eu prefiro manter o flash sempre na câmera e para eu não perder nenhuma foto, porque eu já perdi muita foto esperando uma luz maravilhosa na pista. Às vezes a luz está muito legal e as coisas estão acontecendo e eu tô lá clicando e eu perco, sei lá, 95% do material na pista porque a luz não ficou legal. Então eu decidi que eu vou usar flash direto. Então geralmente na pista de dança deixo flash na câmera e uso flash direto. Mesmo que a luz fique, às vezes, não fique aquela super luz, fica uma luz mais, como posso dizer assim, certinha, mais aquela luz de flash direto, rebatido. Mas eu prefiro garantir o momento fotografado do que me preocupar com a luz nesse ponto do casamento, né, na festa. Aqui tem alguns exemplos de fotos feitas com flash, e o flash na câmera, rebatido. Então geralmente eu deixo o ISO bem alto, ISO 6400, deixo a câmera com uma boa abertura, às vezes 1.8, 2, 2.2, e deixo o flash na câmera, então eu consigo ter uma boa luz de preenchimento no que eu estou fotografando e ter um bom aproveitamento também da luz ambiente quando tiver uma boa luz no ambiente. E a preocupação principal
a prioridade é sempre o momento fotografado, né? Então eu deixo a câmera setada ali, na receitinha de bolo, e vou clicando, clicando, clicando muito, esperando os momentos. E aí a gente consegue momentos bem legais, engraçados, às vezes, como esse. E aqui um outro exemplo da noiva jogando buquê. Também é uma foto que não dá muito para arriscar, você não pode ficar pensando muito nessa hora. Simplesmente essa foto ela tem que dar certo. Você não pode errar, ela tem que dar certo. Então não dá para ficar arriscando muito. E a última dica, que é deixa acontecer, deixa rolar. Essa eu acho que é a dica mais eficiente para a gente ter mais emoção na fotografia. Simplesmente deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa acontecer. Casamento é um evento cheio de emoção. Então, assim, do começo ao fim vai ser emocionante. Porque é um casamento. Quem já casou sabe como é que é. É o momento mais feliz daquele casal, daquelas pessoas, até aquele momento. Então, assim, as coisas estão lá e elas vão acontecer. E você só tem que estar lá pronto para apontar sua câmera e clicar. Tem algumas histórias que eu acho muito legais, né? Como essa, por exemplo, a noiva estava se arrumando e a avó dela, que ela não via há muito tempo, estava chegando para ver ela antes da cerimônia. E ela nem sabia. Na verdade, eu estava ali fotografando os finalmente, né? A noiva estava terminando de se arrumar, colocando o véu, e eu estava ali fazendo as últimas fotos do making of dela. E aí alguém veio, me cutucou assim pelas costas e falou: avisa a noiva que a avó dela está subindo. E eu falei: tudo bem, eu vou avisar. E na verdade eu não avisei. Porque eu pensei: não vou nem avisar, porque a avó dela vai chegar, vai ser um momento super emocionante, e aí eu vou clicar. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não avisei, a avó dela chegou de surpresa, e ela começou a chorar. E foi um momento super emocionante, e eu estava ali, pronto, preparado para clicar. Né? Pai da noiva, quando vai ver a noiva, você tem que estar preparado, porque alguns não, a maioria não chora, mas sempre vai ter um que vai chorar quando vê a filha. E se você não estiver ali pronto, preparado, com a sua câmera pronta, você não vai pegar. Esses dias eu estava numa cerimônia e eu estava agachado ali no meio do corredor ali, olhando para os noivos, que os noivos estavam trocando os votos, eles iam trocar as alianças. E aí o pai do noivo que estava do meu lado começou a chorar. E aí eu olhei para ele e ele estava assim, nessa situação, chorando, e eu falei: nossa, ainda bem que eu estava ali do lado dele. E eu cliquei, e de repente o noivo veio e foi lá e deu um abraço no pai, naquele momento super emocionante. E se eu não tivesse ali pronto, preparado, se eu tivesse que ficar: eu preciso arrumar o flash. Esses momentos não voltam, você não tem como recuperar. Então você tem que estar preparado, você tem que estar pronto ali para poder fotografar. E por último, é um casamento que eu gosto muito, de uma grande amiga, né? E são poucos que têm o privilégio de ver os próprios filhos no casamento, né? No caso aqui foi o casamento de uma amiga, a Vanusa, e o filho dela, que já era grandinho, ele entrou com as alianças. Então, pensa que o privilégio de uma noiva ver o próprio filho entrando com as alianças na hora do casamento. Então, é certeza que a mãe vai chorar. Você sabe, você está lá, você sabe que a criança que vai entrar com as alianças é filho do casal que está casando, é certeza que alguém vai chorar. Então você tem que estar ali, você tem que estar atento, você tem que estar pronto. E eu estava ali pronto porque eu sabia que isso ia acontecer. E aconteceu. E eu tenho a foto dela chorando. Então, bom, é isso. Era mais ou menos essas as ideias que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso. São apenas algumas dicas, mas eu acho que quanto mais simples a gente for, quanto menos equipamento a gente carregar, quanto mais discreto a gente for, e quanto mais atento a gente tiver, quanto mais a gente clicar, melhores vão ficar as nossas fotos e a gente vai conseguir captar mais emoções. E as nossas fotos a gente vai poder dizer que as nossas fotos não precisam de legenda. Obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo que vocês tiveram para me ouvir. E é isso aí. Sucesso para todos nós.